Me dá, por favor, eu quero chamar aqui o nosso chaveiro, por favor, rapidamente, o nosso chaveiro. E quero também chamar aqui ao palco, aqui para mim. Por favor, Pedro Sérgio, vem cá. Ele é professor de História, vem cá comigo. Microfone, por favor, rapidamente, Catarino. Pedro Sérgio Pereira. O senhor é professor de História há quanto tempo? Há 25 anos. O senhor sabe que tem muita coisa, sou muito franco em dizer, muita coisa que se vê em televisão, muitas vezes é mentira. Você sabe disso como historiador. Claro. Não é verdade? É evidente. Tem coisas que você acha que você até assiste e fala, a história está sendo deturpada. Nós colocamos a história de uma fazenda no interior do estado de São Paulo, onde inclusive, pode ficar aqui, fica no meio aqui, aonde hoje ele e a esposa cuidam. E essa fazenda, professor, na década de 30 e 40, abrigou gente poderosa da época, que seriam simpatizantes nazistas, inclusive com aqueles tijolos que nós estamos mostrando, porque aqueles tijolos foram encontrados lá. A história que nós mostramos é verdadeira. O nazismo teve simpatizantes no Brasil, o senhor como professor de História. Existem provas cabais de que em nosso território havia simpatizantes do regime nazista. Inclusive no Rio Grande do Sul, na década de 20, nós tínhamos uma seção brasileira do Partido Nazista. O Partido Alemão tinha uma seção brasileira aqui no Rio Grande do Sul e aqui no interior de São Paulo, como em outros lugares, Mas como assim um partido? Um partido que discutia o quê? Eles basicamente faziam em território brasileiro a divulgação dos ideais que eram propagados em território alemão. Como eu disse, era uma seção brasileira. Então, lá na Alemanha, enviavam-se comunicados para o nosso território e aqui havia a divulgação dos ideais nazistas. Num primeiro momento, apenas entre os integrantes da comunidade alemã e, na verdade, entre os integrantes da comunidade alemã, a adesão foi baixa, né? Coisa de 2 ou 3% seguiram esse regime e depois eles acabaram tendo presença em outros estados do Brasil, como no interior de São Paulo ou na fazenda, que nós havíamos comentado agora há pouco. Olha, professor, vamos colocar... Catarina, por isso que eu preciso de uma secretária. Cadê meu anão secretário? Já que não tem uma... Eu preciso de uma secretária de palco. Me pegou, vai ter troco, tá? Segura lá o microfone lá pro nosso chaveiro. Um a um. Tá, agora é o seguinte. Ontem falaram que eu não dei tempo, que muito corrido. Vamos lá, meu querido, tenta abrir esse cofre. Tá aí o nosso chaveiro, pode entrar. Que é o André. André, fique à vontade para tentar abrir esse cofre. Ok. Agora, pode mexer enquanto o nosso professor vai falando aqui. Agora, Pedro, essa fazenda, você pesquisou ela? Que importância histórica tem para o país nessa questão de simpatizantes nazistas naquela época, nessa fazenda que eu trouxe esse cofre? Há registros e, inclusive, uma pesquisa foi desenvolvida por um professor. Eu peço para dividirem o professor, por favor, divide o professor e o chaveiro. Obrigado. Pois não, professor. Bom, então continuando. Um professor importante, professor Sidney Aguilar, desenvolveu uma tese de doutorado a respeito deste tema. Ele pesquisou essa fazenda na qual foram instalados 50 rapazes que foram trazidos do Rio de Janeiro para essa fazenda. O trabalho desses rapazes foi explorado e foi exatamente em cima dos sobreviventes dessa exploração que o professor desenvolveu a sua pesquisa de doutorado. Ele conseguiu entrevistar 3 dos sobreviventes e infelizmente hoje nós só temos um deles vivo. Que é o que eu entrevistei. Exato. Então quer dizer, ocorreu o tráfico realmente de crianças que foram trazidas para trabalhar nessa fazenda. É absolutamente verdade, não há nenhum tipo de dúvida sobre este tema. Crianças escravizadas na época. Exato, exploração do trabalho escravo dessas crianças que foram trazidas do Rio de Janeiro para o interior de São Paulo. Esses simpatizantes nazistas aqui no Brasil, eles tinham força política na época? Esse tipo de pesquisa é mais complexa. Na verdade, o que a gente percebe é que não só entre esses simpatizantes instalados na fazenda, mas em outros ramos, em outros setores da sociedade brasileira, havia pessoas que simpatizavam com o regime nazista. Na década de 30, inclusive, há indícios que algumas figuras do próprio governo getulista talvez tivessem simpatia. É uma afirmação difícil de fazer, mas há indícios que caminham nesse sentido, de que havia pessoas dentro do governo getulista que também fossem simpatizantes do regime.
Esse cofre que nós estamos vendo. Espera só um pouquinho. Pode passar, Marcos, pode passar agora. Fica aqui no professor, isso, obrigado. Mostra o cofre agora. Esse cofre nós trouxemos. A imagem mais aberta, Cazon. O cofre inteiro, por favor, para o telespectador ver. Dá uma olhada. Esse é um cofre, professor, que nós encontramos lá. E eu achei muito... Enfim. O senhor acha que pode haver documentos? E se for encontrado documentos, não pertence a gente. Se for encontrado documentos históricos, que importância tem isso aqui para o Brasil? Bom, eu imagino que possam existir documentos e imagino, inclusive, que possam existir, talvez, correspondências. Também. Não é? Algum tipo de carta, algum tipo de documento oficial, alguma coisa que indique o contato, a relação das pessoas dessa fazenda com a Alemanha. Simpatizantes nazistas aqui no Brasil sobreviveram, entre aspas, ou foram encontrados até que década que se tem história? Exatamente, simpatizantes nazistas. E teve aquela fazenda. Daqui a pouco a imagem da chuva, fica aí, tá? Mas até que ano se houve, ou se tem história de pessoas que tentaram trazer parte do nazismo para cá, ou da política alemã? Na verdade, os simpatizantes do nazismo em território brasileiro ainda estão por aí. É muito comum nós encontrarmos na internet sites onde se prega a questão do ódio racial, Exato. a questão de que os estrangeiros são um perigo para a nossa sociedade. São sites que rapidamente são tirados do ar, mas depois acabam voltando em outro provedor. Então é uma pena, mas infelizmente o nazismo não parece que vai morrer. É que quando nós colocamos no ar essa fazenda, muita gente chegou a duvidar. É uma fazenda que abrigou gente que gostava de Hitler, sim, existiu. E era muito forte, era muito forte. Me dá o microfone, meu secretário, por favor. Essa fazenda, Tatão, esses tijolos foram encontrados quando lá? Esse tijolo foi encontrado há uns 14 ou 15 anos. De uma casa velha que eu criava porcos. Os porcos que denunciou o nazismo. E lá está os tijolos. Esses tijolos representam o quê para o senhor, professor? Eu acredito que são tijolos de uma família que acreditava na vitória do regime. Acreditava na vitória do regime e imaginava que a sua residência deveria ser uma homenagem a essa vitória. O senhor falou tudo, agora eu também acho. Quer dizer, imagine pro poderio da época o cara mandar confeccionar, produzir tijolos com a suástica nazista. Quer dizer, aquilo que o senhor falou, eu acredito. Uma homenagem, né? Uma referência, ou até mesmo uma reverência, entre aspas, né? A ideia de identificação com o regime considerado superior, né? Exatamente. Deixa eu passar atrás de vocês agora aqui. Nosso chaveiro. E aí, querido? Tá bem difícil mesmo. Eu acho o seguinte, diretor, vamos fazer o seguinte. Abre pra mim, Cazon. Eu tô com uma ideia aqui, Vigilhão. Nós não vamos trazer ele. Tem outros chaveiros querendo vir. Quiser amanhã trazer 3, 4 chaveiros. Eu acho que nós vamos ter, que não é que arrombar, que eu não quero danificar. Mas, assim, eu acho que vai ter que ser... Tem aquele negócio do furo que você falou? Como que é? Sim, tem um furo. Vamos fazer um furo aqui pra facilitar a abertura. Não vai, Virgílio. Eu acho que pode dar 1 hora. Eu vou perguntar, mas pode dar uma... Se a gente der 1 hora pra você abrir o cofre sem perfuração, mas eu quero a garantia sua. Senão até o telespectador vai achar que a gente vai ficar enrolando. É que eu também não posso ficar com o negócio do cofre aqui 1h30, gente, entendeu? Sou muito sincero com vocês. Se furar é mais rápido? Pode ser um pouco mais rápido, né? Porque é muito antigo. Mais de 100 anos esse cofre tem. Mais de 100 anos. É muito antigo mesmo. Professor, o que mais impressionou o senhor nessa reportagem? A escravidão das crianças, a história que chegou a persistir nessa fazenda? Qual que é o fator mais importante que o senhor vê na história do Brasil, dessa fazenda que nós encontramos e mostramos aqui no balanço? O que mais me impressionou pela novidade é a questão da exploração do trabalho dessas crianças. Era um tema que eu realmente desconhecia. Foi a partir desse programa, foi a partir da entrevista concedida por essas pessoas que isso realmente me impressionou. Não tinha ideia e é o que demonstra que sempre há algum fator novo, algum elemento novo que pode ser apresentado à sociedade que merece estudo e merece pesquisa. Olha, eu quero pedir para minha editora-chefe, Claudinha, vê se dá, querida. Eu não sei, estou pedindo agora, ao vivo, vai ser complicado. Um trecho só como ele chama daquele senhor mesmo? Do sobrevivente? O senhor Aloísio. Tenta pegar um trecho do seu Aloísio, que foi a criança que foi escravizada. Hoje ele tem 89 anos. Ele e mais 49 crianças, professor, foram retirados
vendidos de um orfanato, gente, e trazidos para essa fazenda e escravizados, tá? E escravizados. Chega a ser surreal, professor, isso aí, tá? Chega a ser surreal, professor, imaginar isso. Isso é resultado de um período no qual o Estado brasileiro não se preocupava em fazer a fiscalização de como era a exploração do trabalho nas fazendas. Hoje o Estado brasileiro faz isso e há várias denúncias, fazendeiros que são processados. Mas naquela época não havia esse tipo de preocupação. Então, obviamente, isso facilitou a vida da exploração daquelas pessoas. Pois não, Tatão? Fala do Estado brasileiro, eu me preocupo com o professor Sidney, Dr. Sidney Aguilar, tem documentos que comprovam que essas crianças foram trazidas do Rio de Janeiro com autorização de juiz de direito e muitas outras autoridades. Eu vou tentar o Estado trazer. sabia disso. Eu vou tentar trazer o Dr. Sidney aqui. Agora, professor, dá uma olhada, enquanto a gente procura a imagem do nosso sobrevivente. Ó, o balanço é assim. Só pisca o helicóptero. O balanço é assim, gente. É doido. Só pisca, daqui a pouco eu volto. Ó, já tem alagamento em São Paulo. Depois daí a gente vai pra cobertura da chuva. Já tem pontos de alagamento na cidade de São Paulo, 2h27. Volta pra mim aqui. Professor, dá uma olhada. Eu vou colocar agora pro senhor essas imagens. Pode balançar. Balança as imagens aí desses símbolos. Quer ver só? Pode colocar na tela. 2h27. Olha só. Até hoje persiste isso. Vamos lá. Soltou, gente. Aperta o play. Quer ver só? O que é isso? Aí, na verdade, é uma... Máximo do ódio? É uma jaqueta que, na verdade, faz uma alusão em inglês à expressão máximo ódio, né? Max hate. Que horrível isso, gente. Não dá. Próxima imagem. Quer ver só? Quer ver? Ok. Vamos lá, começamos. Agora pode passar para outra. Essa já foi. Bem, essa... É o tradicional, mais famoso símbolo nazista. Que é igual do tijolo. Né? Divide com o tijolo pra mim. A suástica. É um símbolo que, na verdade, ele reaparece em várias culturas, mas acabou, digamos assim, mais identificado, mais popularizado pelo nazismo. Né? Outra imagem, por favor, balançando, 2h28. Um assunto... Aqui a gente brinca. Claro que a gente brinca, adoro brincar. É brincando que a gente leva a vida. A águia, o que é essa águia? A águia, na verdade, é um símbolo do Império Alemão, é um símbolo pré-nazista. Você percebe, então, que eles fazem uma adaptação de um símbolo do país ao movimento nazista, colocando a suástica logo abaixo da águia. Professor de História comigo, respeitado Pedro Sérgio, que está aqui comigo. Outra imagem, balança. Que horror. Essa é a Cruz de Ferro, era a principal condecoração do exército alemão. Medalha... Condecoração? Condecoração. Foi uma das... A data, obviamente, é posterior, mas Adolf Hitler, quando participou da Primeira Guerra Mundial, o grande orgulho dele era ter recebido essa medalha no campo de batalha. Olha, deixa eu pedir um favor aqui. Eu posso falar? Vem cá, eu posso. Posso, porque a gente tem uma amizade além de tudo isso. Douglas, quero fazer um pedido para você no ar, Douglas. Eu gostaria muito, como jornalista, de ter na minha carreira, trazer isso pra Record, aqui na Record, aqui no Balanço, que você sabe que eu não tenho medo de trabalhar. Você tem um cara, final de semana agora eu tô viajando aqui, vou rodar mais de 3... Final de semana agora, vou rodar mais de 3.000 quilômetros, meu filho. Meu nome é trabalho, meu apelido é trampo. E sabe o lugar que eu gostaria de ir para trazer um resgate de jornalístico? Em Auschwitz. Eu gostaria de ir no campo de concentração, encontrar sobreviventes, levar um sobrevivente até lá. Eu gostaria, por favor, de um dia trazer para o meu telespectador, eu no campo onde milhares de judeus foram mortos, cremados, queimados vivos. Quem sabe um dia. Chaveiro! Já falei com o Douglas, agora eu vou falar com o Chaveiro. E aí? Oi, microfone, desculpa. Gente, manda mais microfone pra nós, pelo amor de Deus. E aí, meu Chaveiro? Tô tentando aqui, tá bem complicado mesmo. Mas vamos ter que furar. Virgílio, não adianta, ele vai ficar isso aí. Mas não é, e o telespectador vai achar que a gente tá enrolando. Por favor, Tatão, vem cá. O nosso diretor, fique pra mim, por favor. O nosso diretor tá perguntando se você autoriza. Eu não quero arrombar o cofre, que já foi muito verificado. A perfurar o cofre. Em último caso, sim. Em último caso, né? Aí não tem como falar, não. Eu tenho curiosidade. Eu acho. Você não fica chateado. Eu gostaria. Você vem aqui amanhã. Não tô desconfiando de você, não, meu irmão. Certo. Não é isso. Mas pra trazer um outro chaveiro e a gente fazer, pra gente abrir esse cofre pra descobrir, de repente, se abandonaram ou não alguma coisa aí dentro. Ok. Então, eu acho que tem que. É realmente muito antigo. Eu já visto o estado de conservação dele, com vestígios de terra, né? Mas você tá fazendo o quê aqui? Eu não tô entendendo. Eu tô tentando sincronizar o segredo.
Então, o que é Você que não tem? vai fazer isso nunca. Não é por você, não. É muito difícil. Tá. Mas é bem Ó, complicado. pega a lateral do cofre aí. Meu secretário, dá uma olhada no cofre aqui. Pega aqui. O cofre já tá todo quase destruído. Ó, colocaram picareta. O cofre tá inteiro destruído. E o que tem? Parece que esse cofre foi enterrado, Tatão. Não, ele ficou debaixo de muito entulho, pó de serra, cabo de frango, ração animal, por muito tempo, né? Então, Quer dizer, foi esquecido. esquecido, com certeza. Professor, pode não ter nada, mas também pode ter um valor histórico muito importante. Mesmo que dentro do cofre não exista nada, o cofre em si é um registro histórico. O fato dele ter sido localizado em um ambiente onde se tem a clareza, a certeza de que havia simpatizantes do regime nazista, o cofre em si é um registro histórico. Então, mesmo que ele não tenha nada dentro, a presença dele, a descoberta dele é um fator importante. Agora, se tiver, pode ter... Eu tô viajando na maionese. E se a gente abrir e encontrar documentos com planos e tudo mais, eu acho que a gente pode dividir. Divide helicóptero aí, não dá. É notícia urgente, ó. A gente vai... Aqui, o balanço é assim, GT. Vai ficar nós e a notícia. Quiser até dividir nós e aí, ó. Mais um ponto de alagamento da cidade de São Paulo. 2h32, já começou. Você imagina isso à tarde. Olha essa rua. Isso, deixa assim pra gente. Professor, se tiver documentos aqui desses simpatizantes nazistas, o que nós devemos fazer? Ou documentos que possam denunciar planos, qualquer coisa do nazismo no Brasil. E aí? Na verdade, esses documentos necessariamente deveriam ser entregues às autoridades ou aos responsáveis históricos, não é? Porque nós não sabemos o estado de conservação desses documentos. Há uma possibilidade grande, por exemplo, de nós abrirmos, eles aparentemente estarem em ordem e você pegar na mão e eles começarem a desmanchar. Verdade. Então você precisa chamar as pessoas responsáveis, os restauradores, as pessoas que têm a competência técnica. Quer dizer, se tiver alguma coisa, a gente não vai poder nem mexer. É melhor não. Seria aconselhável não. Seria aconselhável observar, verificar, fecha o cofre, chama as pessoas para que elas possam fazer isso. O que esses caras colocaram no cofre, gente? Eu repito, que eu quero ser uma que eu tô gostando. Pedro, vou ser muito sincero, tá? E eu sou sincero, dá com pau. Até demais, às vezes. Assim, é legal ter trazido você, que fora você falar bem, você é coerente com aquilo que você fala. Né? É que eu falo. Porque aqui a gente brinca, como você viu, mas informação séria eu sei dar, pode ter certeza. Daqui a pouco tem o programa da tarde, Brito e Ana, um monte de atração, tá? Um monte. 2h33. Tem mais um símbolo para o professor analisar? Tem mais um? O que vai conseguir abrir o cofre? Eu quero até pedir ajuda aí para quem pode. Desculpe minha ignorância, eu nunca vi isso aí. Eu tô falando sério, quando eu sei. Nunca vi essa imagem aí, professor. Esse símbolo, talvez você não tenha identificado agora, mas ele era visto na lapela de muitos militares do Partido Nazista. Esse é o símbolo das SS, né? Pedro, você é um estudioso do nazismo. Há quanto tempo? Por que você começou a estudar isso aí? O que deu na tua cabeça de você começar? Aí, porque eu falei, pessoal, Pedro, o programa é assim. Dá uma olhada, olha lá. O programa é assim, gente, vai lá. Em São Caetano do Sul. Meia horinha de chuva. Abre a imagem, por favor, comandante. São Caetano do Sul, balanço geral. Obrigado pelo primeiro lugar e pela grande audiência mais uma vez. Olha, São Caetano do Sul, a enchente no Cidade Alerta, tudo, você vai ter completo. Marcelo Rezende, 5h30 da tarde. Mas tudo bem, caminhão passa, carro pequeno que não passa, né? Uma chuva que eu posso dizer quase que localizada, né? Enfim, e muito, ó. Alagou a rua, virou rio, a rua virou rio. Imagens ao vivo do helicóptero, 2h da tarde, 35 minutos, 2h35, São Caetano do Sul. Vamos dar esses pitacos, né? Essas pinceladas rápidas aí, que também aí, ó, o ônibus parado. Quer dizer, a gente vai tentar depois ver aí o céu como é que tá na grande parte da Grande São Paulo. 2h35. Voltando aqui com o professor Pedro Sérgio, professor de História, especialista também em assuntos nazistas. Desculpa, professor, tinha interrompido o senhor em que parte mesmo? Você perguntava o meu interesse pelo nazismo. Por que o senhor começou a estudar sobre isso? Foi despertado por um filme norte-americano chamado A Onda, né? Um filme que basicamente era uma adaptação de um livro de um professor
que, indagado por uma aluna a respeito de como foi que a população alemã acabou aderindo ao regime nazista, ele então resolveu explicar isso a partir da experiência com os próprios alunos. Isso acabou virando um livro e depois virou um filme, e o filme despertou o meu interesse em compreender as sociedades autoritárias. As imagens agora, por favor, na tela. Tá, essas imagens aí do exército alemão, ok. Acompanhe comigo agora a história do seu Aloísio. Gente, se vocês perderam, no dia que eu gravei, sabe quem tava lá gravando? É Discovery. A Discovery tava gravando com esse cara. É o único sobrevivente. Foi sequestrado quando era criança e foi escravizado nesta fazenda. O sobrevivente. Independente da fazenda e do cofre, eu jamais poderia terminar essa reportagem sem apresentar antes para vocês um personagem inacreditável. Um homem que é a história viva, não quero lhe chamar de velho, mas é a história viva do século passado. Certo. O senhor está com quantos anos? 89. Dá uma olhada no rosto desse homem, seu Aloísio. Ele tem 89 anos. Na verdade, seu Aloísio, não era para o senhor estar vivo aqui. É verdade. O senhor tinha tudo para terem matado o senhor lá atrás. Certo. Não foi isso? Foi. Conta a sua história. O senhor chegou na fazenda com quantos anos? Com 10 anos. Quem lhe trouxe? O Major Oswaldo Rocha Miranda. O senhor veio com 10 anos. E a sua família? Família de onde? Tua mãe, Não conheço. Até um dia de hoje eu não conheço quem é. Antes disso, o senhor morava onde? Quando o senhor tinha 9 Lá anos? no orfanato do governo. O senhor foi deixado no orfanato? Foi. Quantas crianças tinha no orfanato do governo? Lá era bastante, não sabia. Eu era criança também, não sabia. A maioria das crianças eram negras lá? Não, tinha mistura de branco, tudo. E aí veio esse homem poderoso na época e adotou o senhor. Foi. Não só eu, 50. Pegou aquele 50 crianças? Na primeira vez que ele trouxe aqui, 50. Mas na verdade... Nós viemos em 3 turmas. Eu vim na turma de 10, a primeira turma. Depois veio a segunda e a terceira. Só que as crianças vieram aqui para trabalhar, né? Ser escravo. Não foi uma adoção. Quando esse senhor, na época criança, foi pego por esse major, por esse, enfim... Ao contrário de hoje, na época, como os caras tinham muito dinheiro, mandavam, era comum se vender pessoas. E na verdade foi uma venda, né? O motorista do major que veio trazer nós, entregar nós aqui para ele. Aí quando vocês chegaram na fazenda, o que falaram? Não falaram nada. Só veio o tutor lá e pegou nós lá e botou um atrás do outro aí. Saí do pai da fazenda para ir na serraria para pegar 10 enxadinhas. Porque isso daqui tudo era praguejado de barra de bode. Cada criança ganhou uma ferramenta. Vocês trabalhavam quantas horas por dia? Nós, por causa da escola aí, nós trabalhamos até a hora de escola e depois que terminar a escola 4 horas, daí ia terminar o resto do dia junto com a turma de homem. E era criança fazendo serviço de gente grande? Ali é tudo misturado. E o que vocês recebiam por esse trabalho? Que eu saiba nada. Só comida? O que o senhor fazia? O senhor cresceu nessa fazenda. Com 15 anos de idade, o senhor já fazia o quê? Foi me ensinar um ofício bruto, besta, de louco. Qual que é? Domar burro. Ser peão da fazenda. Esse foi o pior erro que eu fiz na minha vida, aprender isso. Que história do senhor, não? Eles me trouxeram aqui na fazenda, aí foi em 1933, eu saí em 1970. O senhor chegou em 33 aí? 33, depois da Revolução. Dia 16 de novembro. E saiu em 70? Em 70. Era um trabalho escravo que vocês faziam? Era, porque não ganhava nada. E era sujeito a ele, não podia sair, canto nenhum. Qual que era o regime? Não podia sair da fazenda?
O tutor, nós já tínhamos 2 cachorros já mestrados, já ensinados. Nós não podia sair. O cachorro acompanhava a gente. Teve criança que morreu na época aqui? Teve. Ok. Professor, para o senhor esse relato rapidamente. Eu vi que o senhor está até emocionado em ver. Porque para nós é uma história fascinante, mas para ele que viveu foi algo terrível. Não há como a gente não ficar sensibilizado por essa situação que esse senhor enfrentou. O assunto que nós estamos, o cofre que nós estamos mostrando, então, é dentro do contexto, a realidade do nazismo no Brasil no século passado. Infelizmente, sim. E, na verdade, eu acredito que, à medida em que vai ficando um pouco mais distante e que muitos simpatizantes do regime eventualmente estejam perdendo a vida, outras coisas sobre o nazismo no nosso país, na década de 30, na década de 40, nós acabaremos descobrindo. Professor, eu quero o senhor aqui comigo de volta amanhã. Eu vou conversar com o meu diretor. Tatão, nós vamos abrir esse cofre. Abre só a imagem do cofre. Meu chaveiro, amanhã é o seguinte, fica em pé aqui. Tá quase chegando o programa da tarde. E aí? Assim? Tá difícil, mas eu consigo abrir ele. Nós vamos então, Tatão, vamos arrombar o cofre amanhã então. Positivo, pode furar da minha parte. Vamos furar. Traz então todo o teu material e vamos furar o cofre ao Ok. vivo amanhã.